Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu que pessoas acima de 70 anos podem se casar em regime de partilha de bens. Para a gente poder entender melhor, nós pedimos à professora Virgínia Reis, que é professora do curso preparatório para concurso de cartório, conversar um pouco conosco. Professora Virgínia, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia Heródoto, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar por aqui. Muito obrigado. Professora, até então uma pessoa acima de 70 anos de idade só poderia se casar com outra se tivesse separação total de bens? Sim, até essa decisão do Supremo Tribunal Federal, fazendo uma releitura do dispositivo do Código Civil, que obrigava o maior de 70 anos a se casar no regime da separação obrigatória de bens, não havia uma outra possibilidade, não havia a possibilidade da pessoa escolher um regime diverso desse chamado regime da separação obrigatória de bens. Agora, professor, isso refletia logicamente, eu acho que um sentimento de uma sociedade já de algum tempo, né? Em que se acreditava que uma pessoa jovem casando com alguém com mais de 70 anos de idade, homem e mulher, poderia estar aplicando aquilo que se chamava na época de golpe do baú. Ou mais modernamente, sim, o sugar daddy, não é isso? Exatamente. A norma sempre teve uma intuição, aquilo que a gente chama de ratio da lei, a ratio da norma sempre foi no sentido de proteção. O Estado tinha a ideia de que precisava proteger essas pessoas consideradas vulneráveis pelo Estado desses chamados golpes de baú, como você disse. A história nos mostra que nós já tivemos um momento em que essa idade era de 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Depois essa idade acabou sendo igualada com a Constituição de 1988 e no nosso novo Código Civil, em 2003, quando entrou em vigência, essa idade passou a ser para homem e para mulher a idade de 60 anos. Depois, uma nova lei, em 2010, alterou essa idade para 70 anos, que é o que tínhamos em vigência até então. Professora, quer dizer que então já teve 55 anos para a mulher, né? Não sabia. Sim, já teve no nosso Código Civil de 1916, havia uma diferença, inclusive, entre o homem e a mulher com relação à necessidade de proteção a essa idade. Com o aumento da expectativa de vida, a lei foi acompanhando essa mudança social, chegando aos 70 anos e hoje já sendo visto como algo desnecessário, porque nós temos uma faixa etária, pessoas com 70 anos, muito bem, obrigado, vivendo bem, plenamente capaz e com possibilidade de, por si mesmo, eleger o regime de bens que quer para o seu casamento ou para a sua união estável. Então, foi essa releitura desse dispositivo ou uma interpretação conforme a Constituição que o Supremo Tribunal Federal fez no dia 1º de fevereiro. Época da Primeira Grande Guerra Mundial, se não me engano, acho que era o Venceslau Braz, que era o Venceslau, por aí. E ele vigorou tanto tempo? O Código de 1916? Exatamente. Sim, vigorou até o ano de 2002. Caramba! Eu acho que nós somos um pouco conservadores, não acha não, professora? Bastante. O Brasil tem essa história de ter uma legislação protetiva, ou com a ideia de proteção ao vulnerável em vários aspectos da vida, mas em especial no direito sucessório e no direito de família. Essa é a autonomia da vontade em nome da dignidade da pessoa humana tem sido algo bastante debatido no Brasil para que a gente consiga mudar essa realidade e efetivamente dar às pessoas a autonomia que elas merecem ter nas decisões da sua vida como um todo. Professor, essa decisão do Supremo Tribunal Federal uma pergunta,
deve também estar apoiada no fato que as pessoas estão vivendo muito mais agora do que viviam a média de vida em 1916? Sim, com certeza. Não só vivendo mais, mas também vivendo com a melhor qualidade de vida. As pessoas estão plenamente lúcidas aos 70 anos de idade e não faria muito sentido que elas não pudessem gerir a sua própria vida. Claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal teve uma preocupação, que foi atribuir ao tabelião de notas a pessoa, enfim, a autoridade competente para lavrar os pactos antinupciais ou as escrituras públicas de união estável das pessoas que querem afastar o regime da separação legal de bens no seu relacionamento. Isso por quê? Porque é o tabelião que vai efetivamente atestar a capacidade da pessoa e que a sua manifestação de vontade é efetivamente livre de vícios de manifestação de vontade. Então, foi importante essa decisão do STF nesse sentido, de atribuir a uma autoridade, e aí essa autoridade foi o tabelião de notas, a pessoa que vai averiguar que o maior de 70 anos está livremente escolhendo esse regime de bens, e mais, que tem plena capacidade para fazê-lo. Professor, essa comunhão de bens é só a partir do casamento? Ou vale também para uma comunhão total de bens entre os dois? A interpretação que o Supremo Tribunal fez foi no sentido de que o maior de 70 anos poderá livremente escolher qualquer regime de bens. Se ele não escolher nenhum regime de bens, supletivamente, o maior de 70 vai se casar ou viver uma união estável no regime da separação legal de bens. Mas, se houver uma escolha, ele poderá, por pacto antinupcial, escolher qualquer outro regime de bens, inclusive o regime da comunhão universal de bens. É importante salientar que a escolha do regime reflete diretamente nas regras de direito sucessório daquele casamento, daquela união estável. Então, o regime da separação legal de bens, por exemplo, é um regime no qual, se o falecido tiver descendentes, o seu cônjuge sobrevivente não concorrerá na sua herança com os seus descendentes. Um outro regime de bens, ainda que seja da separação convencional de bens, na sua morte, o seu cônjuge sobrevivente, se ele tiver descendentes, vai concorrer aí com seus filhos ou netos na sua sucessão, na sua herança. Então, a importância de se escolher o regime de bens reflete não só na relação do casamento, enquanto o casamento está, enfim, em vigência, mas também nas regras sucessórias daquela pessoa que fez a escolha. Professora, muito obrigado aqui por sua gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado, professora Virgínia Arraes, professora do curso preparatório para concurso. Ficou muito claro, né? Então, uma mudança extraordinária essa. Veja só, o código é de 1916, figurou até 2002. Como nós somos conservadores. Agora, veja bem, quando eu falei aqui golpe do baú, é uma coisa que não tem nada a ver com aquele não tem nada a ver. Nada a ver, por favor. É só admirador do homem lá. 8h11.